Voltou. Dá pra me ouvir? Por favor, diga aí nos comentários que eu já tô desesperado. Pô, velho, boicotaram nossa live, velho. Já tava chegando a 50 pessoas. Porra, tô triste. Pô, acho que o Bruno esqueceu de pagar a internet. Certeza. Ô galera, a gente ia chegar a 50 pessoas na outra live, então clica aqui nesse aviãozinho e, pô, manda pros seus amigos aí, alguém que você acha que vai agregar esse conteúdo. Pô, boicotar nossa live, mano. Tava chegando a 50 pessoas. Já chegou em 48. Eu vi a galera dizendo Porra! ali, aí, considera 50 e envia o PDF. É, Então, o que, é que a gente vinha falando, estava tirando as dúvidas, né? Rolou uma dúvida se precisava ser em alta intensidade, né, para ter essas adaptações, assim. Falou de, acho que foi a Mila, falou de bike só com as pernas, e depois fazer step up, né? Eu falei que não precisa ser em alta intensidade, muito pelo contrário. Se for em alta intensidade, provavelmente você não vai conseguir ter o tempo de contração necessário para essas adaptações acontecerem a nível de endurance. Você lança mão dessa conduta, né, de fazer os intervalados, mas existem também um espaço muito grande dentro do treinamento para baixa intensidade e longa duração. Baixa intensidade de ergométrico combinado com exercícios que têm fase concêntrica apenas, né, tipo step up, comum lá fora usarem o sled também para fazer acúmulo de tempo sobre tensão com um volume alto de repetições. Então, não precisa ser em alta intensidade. Na verdade, tem espaço até para bastante espaço para baixa intensidade. Por isso que a gente faz tanto. Perguntei se consigo trabalhar resistência muscular através do aeróbio mais específico para a musculatura que gostaria de aprimorar. Deixa eu ver se Sim, eu, o endurance longo mesmo, porque, tipo, adaptação à fadiga, a gente tem que também saber que tipo de fadiga a gente tá se tratando, né? Porque tem, por exemplo, fadiga miofibrilar, né? Que é de aquela que causa realmente a dor depois do treino. E também tem a fadiga de acetose. Mas, enfim, o gesto motor de você estar remando, por exemplo, uma hora por muito tempo, enfim, isso virou uma rotina em você, tua musculatura vai criar uma resistência através do número de mitocôndrias que tem ali, por exemplo. exato. Então, como vai ter uma biogênese mitocondrial, tu vai demorar mais demorar mais tempo para entrar em acidose. Deu para entender? E isso depende do gesto motor, sim, do esporte, né? Isso depende do gesto motor, a musculatura que você está utilizando naquele gesto motor. Então, é por isso que se um cara que tem uma boa capacidade aeróbica, um cara que corre muito bem, ele for, por exemplo, participar de uma prova de ciclismo, todo o potencial de capacidade aeróbica que ele tem não necessariamente vai fazer ele ter a mesma Vai ser performance no transferido. ciclismo do que na corrida, porque o gesto motor é diferente, né? Talvez ele não tenha adaptações a nível mitocondrial em musculaturas específicas que ele vai precisar no gesto motor do ciclismo que ele tinha na corrida. A mesma coisa para natação e ciclismo, uma natação e corrida. Então, tem uma íntima ligação entre a musculatura que você usa no gesto motor e como os seus ganhos de adaptação cardiorrespiratória, sim. Vocês podem ver até quando perguntar um cara que, por exemplo, ele faz triatlon, e quando ele sai da bike e vai para a corrida, a frequência cardíaca dele começa a aumentar, justamente do gesto motor, né, que muda. Porque a bike que ele tá é só membros inferiores em fase concêntrica. Na Exato. corrida a gente tem a fase excêntrica e acontece mais danos, propriamente dito. É, Então, aumenta a frequência cardíaca por causa disso. é isso aí. Eu não lembro as outras perguntas, galera. Se vocês tiverem perguntas ainda sobre isso, pode enviar aí que a gente já dá uma pausa e responde de novo.
Beleza, então a gente já sabe que VO2, já definimos VO2 da maneira mais didática, eu acho possível. E como é que aprimora o VO2, Gabriel? Como é que a gente melhora o diacho desse VO2? Quais meios e métodos a gente utiliza? O que pode levar a um aprimoramento do VO2? É mais tempo trabalhando? É mais exposição na semana a treinos de longa duração e baixa intensidade? O que faz? Quais são os mecanismos de melhora do VO2? A gente sabe que tem os mecanismos de melhora central, que vai depender da adaptação do coração fazer bombeamento mais forte, mecanismo de adaptação periférica, que depende tanto de aumento no número de mitocôndrias, quanto no aumento no número de enzimas. Então, que tipo de treino geralmente se usa para fazer isso? Já estou dando spoiler da próxima semana. Cara, a primeira coisa mais importante que a gente tem que entender, que aí se a gente tem que sair dessa live com alguma coisa, é que o treinamento de endurance, para ele acontecer as adaptações, ele é volume dependente. Então é isso que o Bruno falou de ser chato. Cara, pra gente acontecer as adaptações que a gente quer realmente do endurance, da resistência cardiovascular, cara, você vai ter que passar muito tempo fazendo isso. Então o volume de treino dele tem que ser muito alto, muito alto. Até postei, acho que umas 2 semanas, um print do estudo do Granada, que ele falava que quanto maior era o volume, até certo ponto, óbvio, de treinamento, maiores eram as adaptações, tanto a nível central quanto a nível periférico. Então, por exemplo, a galera da corrida de rua, por exemplo, usa muito o termo, hoje o treino só vai ser rodagem. O treino de rodagem é só tu literalmente rodar. Só vai botar o fone de ouvido e vai correr. E vai passar 1 hora e meia correndo. Justamente para ganhar seu volume de treinamento. E o volume de treinamento está totalmente relacionado às adaptações periféricas que traz. Então, por exemplo, o treinamento de HIIT, ele aumenta a quantidade de enzimas, principalmente. Não quer dizer que não aconteça a nível central também. Lógico que acontece. Mas ele tem uma ênfase no sistema periférico. Então, o HIIT, o CIT e as variações que existem, eles vão ter umas adaptações mais periféricas. Então, a resistência muscular e acidose, principalmente, acontece no HIIT, no HIIT-CIT. Já o treinamento de longa distância, baixa intensidade e alto volume, né? Eles acontecem pela muitas contrações musculares. Então, o coração está todo momento lá trabalhando e por muito tempo. Então, as adaptações que acontecem lá são vistas da adaptação central. Então, a nível do coração, a nível pulmonar, é lá. Não quer dizer que não aconteça a nível periférico, lógico que acontece, mas o viés ele tem uma linha mais forte na adaptação central. Show de bola. Então, é isso, galera. É chato porque você precisa de volume para melhorar, para dar tempo de ter as adaptações centrais. Então, por isso que é normal você ver atletas de RX Elite, né, no Brasil. E o Gabriel pode falar até da experiência do time do Neto, que tem alguns atletas de Elite, que é comum você ali rodar num dia remar 14, 13, 15 km de remo, ter uma rodagem semanal de 20, 25, sentar e remar durante 1 hora, colocar o fone de ouvido e fazer baixa intensidade, correr ali seus 7 km por sessão quando está nessa fase. É normal isso, entendeu? É um volume que, para a maioria das pessoas que praticam a modalidade, é um volume muito alto, mas para o cara que está em um nível competitivo, ele precisa dessa rodagem, precisa desse volume. Eu lembro alguém falando que o pessoal do Éder, né, da Cross Performance, tinha uma rodagem na época de capacidade aeróbica, tinha uma rodagem de remo que era praticamente metade da rodagem de remo de atletas de remo mesmo, né, atletas de modalidade de remo que só fazem isso. Então, é uma rodagem muito alta, mas é necessário nessa fase, porque geralmente é uma fase que você está longe da competição alvo. Então, você não está preocupado ainda em ter ritmo de jogo, né? Você não está preocupado em ter ritmo de WOD, você está preocupado em acumular adaptações para que quando chegar na fase mais aguda de treinamento, mais específica, você transfira tudo isso que você ganhou, ou boa parte do que você ganhou, para dentro do esporte, tá, galera? Então, cuidado com essa confusão de que, eu vou virar um remador agora, eu vou virar um triatleta, eu só corro, eu só pedalo, eu só nado. Isso é uma fase do treinamento que você está acumulando volume, está acumulando repetições, está acumulando contrações, está acumulando adaptações a nível central para que numa fase mais aguda do treinamento
boa parte dessa adaptação se transfira, tá, para dentro da especificidade do esporte. Vai chegar a hora, galera, que perto da competição você está fazendo WOD todo dia. É normal. Às vezes você vai fazer WOD de manhã, de tarde, de noite, porque você precisa de ritmo de jogo. Então, isso é adaptação específica. Mas uma fase de base, como eu te falei, a minha experiência com o pessoal da Dark, a gente na fase de base, a gente faz WOD às vezes 2 vezes por semana. Só para dar o gostinho mesmo lá, para a galera não perder e não deixar de reclamar que reclama, cadê o WOD? Cadê o WOD? Não tem WOD, eu quero fazer WOD. Então, às vezes, só bota o lead de sábado na fase de base. O resto é longão, é trabalho de EMONs, é trabalho específico de endurance muscular. Então, precisa de volume, é o que o Gabriel falou. Se vocês saírem da live sabendo que para ocorrer essas adaptações precisa de volume. Por isso que o volume em ergométricos tem sido cada vez maior nos atletas de elite, né, no Brasil. E é engraçado que muita gente fala quando começa a fazer os longões, né? Pô, nem suei, nem deu pra... Eu tive que andar pra manter na zona de baixa intensidade, né? Pô, então isso é o maior significado de dizer que você não está adaptado à alta intensidade. Porque se em baixa intensidade tu vai ter, em uma zona de baixa intensidade, tu vai ter que correr para ficar em baixa, ou tu vai ter que andar para ficar em baixa intensidade, tu vai ter que andar para ficar em baixa intensidade, então tu não está adaptado para ficar muito tempo na alta intensidade. E é engraçado que os atletas de elite, quando estão muito acostumados em alta intensidade, reclamam da baixa intensidade, né? Se tu meter pau todo dia assim, intensidade alta, os caras adoram, mas pede para remar 1 hora no remo, porra, esse negócio é muito ruim, não sei o quê. Olha, velho, tu tá acostumado a fazer 5 horas no dia e não consegue remar 1 hora no remo. É curioso, mas é só porque falta vivência, né? Às vezes, com esse volume de treinamento. Show de bola, Mila. E as adaptações são mantidas para sempre? Por exemplo, tem um background da natação nas provas longas. Logo, treinava basicamente só aeróbio. Mesmo depois de tanto tempo, precisamos de muito volume? Sim, você precisa, porque você perde essas adaptações se você não mantê-las, né? Você tem um destreinamento muito agudo. Você, por exemplo, óbvio que você, como ex-nadadora, você tem um gesto motor muito mais aprimorado do que eu, por exemplo, que não sei nadar nada. Entendeu? Se me botar no mar, eu morro afogado. Então, você tem um gesto motor, você tem uma economia de energia em decorrência do seu gesto motor aprimorado. Mas as adaptações a nível mitocondrial, a nível central, se você não manter o estímulo, você perde. Como qualquer outra qualidade física, né? Força também você perde. Vista a quarentena, né? Todo mundo perdeu força depois de 4 meses sem pegar na barra. Então, você perde, porém você tem a vantagem de ter um primor técnico nesse gesto motor e que te facilita em relação a uma pessoa que não tem, você ter essa vantagem. Mas adaptações fisiológicas você acaba perdendo. Falei, Gabriel, sobre isso. E uma coisa bem importante, um lugar bem importante disso é que a gente também tem um efeito residual do treinamento, né? Em que o Sturing fala muito. E mais uma coisa importante no atleta de crossfit que está treinando alta intensidade, porque a alta intensidade ele vai te dar principalmente enzimas. E enzimas, todo dia ela se renova. Então, por exemplo, num período de destreino de um cara que só faz alta intensidade todo dia, vai ser muito mais rápido, porque a enzima dele está se renovando. Então, se o cara parou, por exemplo, na quarentena, e só fazia WOD antes, e parou de fazer WOD assim, de uma hora para outra, então, o corpo dele vai tirar essas enzimas, mas não vai repor, porque ele não está fazendo o estímulo novamente. Então, é o princípio da continuidade do treinamento. Então, por exemplo, o cara de endurance, né, propriamente dito, ele tem principalmente adaptações periféricas, centrais, que demoram mais a ter um efeito, digamos assim, de destreino, do que as adaptações periféricas, que são mais enzimáticas, né? Porque a adaptação central é mais muscular, músculo cardíaco, ou musculatura mesmo esquelética para comprimir os vasos, enfim. Então, galera, mais um benefício de fazer treino de baixa intensidade e longa duração também no seu treino. Você consegue manter por mais tempo essas adaptações do que simplesmente fazer os hits. Beleza? Deixa eu ver mais. Existe um equipamento que é mais eficiente para melhorar o VO2? Matheus, VO2 ele é tarefa dependente, né? Ele depende do gesto que você pratica o esporte. Um atleta de tênis, ele tem um gesto motor diferente de um atleta de corrida. Então, o VO2 ele depende muito
do seu esporte e por exemplo, no remo na bike já tem diferença. Se você fizer um teste de VO2 remo na bike, provavelmente já vai ter diferença. Então, eu não diria que tem um melhor ou um pior. Ele tem um mais adequado, provavelmente, ao gesto motor que tu utiliza no esporte. Se tu estiver falando de CrossFit, por que a gente utiliza os ergométricos? Bicicleta, remo, bike erg, às vezes até o esqui, para quem tem acesso. E corrida. Por conta do controle de intensidade, entendeu? É muito mais fácil você controlar a intensidade em ergométricos, que você está olhando a tela e vendo os watts em tempo real, do que se eu te botar para pular corda, fazer box jump over e fazer o wall ball. Como é que tu vai conseguir controlar a intensidade fazendo exercícios que mexem com tantos músculos diferentes, com tantas posições do corpo diferentes? Então, é impossível tu conseguir manter uma intensidade que eu quero, por exemplo. Tu vai ficar a 70% da tua frequência cardíaca de reserva, fazendo wall ball, double under e box jump. Tu não vai conseguir controlar isso. Já nos ergométricos, tu consegue controlar porque tu está olhando a tela e tu consegue rapidamente modular a tua intensidade. Então, esse talvez é o grande benefício de usar os ergométricos. E muitas vezes eu vejo a galera colocando, baixa intensidade, dia de baixa intensidade, né? O restritivo, e colocar box jump, DU, e bota em EMUs, assim, para ficar mais tranquilo. Mas, baixa intensidade não é só do ponto de vista metabólico, também tem o ponto de vista neuromuscular. Primeiro que o cara com DU é movimento pliométrico. Movimento pliométrico pega fibra tipo 2 pra cacete. Então, tu não vai se recuperar porque tu já vai estar usando teus sistemas assim, de força e potência. Box jump também não, porque box jump é puramente pliométrico. Então a gente tem que entender que baixa intensidade é do ponto de vista neuromuscular e do ponto de vista metabólico. Isso mesmo acontece até na corrida, porque a corrida tem uma fase que a gente diz que é a fase excêntrica. A fase excêntrica ela desgasta mais. Por exemplo, a bike e o remo ela não tem essa fase excêntrica. Então ela é menos danosa, tanto na musculatura quanto articular, e faz o cara se recuperar mais. É tanto que em dias de propriamente dito de baixa intensidade, o médico procura não colocar a corrida, só quando tem posições especiais que não tem. Porque justamente isso, a gente não vai recuperar o cara, a gente pode até cansar mais. Perfeito, perfeito. A gente tem um cuidado também especial com corrida por conta da contração excêntrica e do dano muscular gerado pela contração excêntrica. Então, quando a gente usa corrida, a gente garante que no outro dia não tenha nada de excesso de contração excêntrica também, para não ter 2 dias assim. Baixa intensidade seria 60% da máxima. Cleito Soares. Cleito, baixa intensidade, a gente vai falar agora dos limiares metabólicos. Então, é muito mais fácil muito mais fidedigno se basear nos limiares metabólicos do que na frequência cardíaca. Sabe por quê? Porque quando tu fala de 60% da máxima, eu faço um treino a 60% da máxima, o Gabriel faz um treino a 60% da máxima. Imagina que esse é o teu grupo de atletas. Eu posso estar entre o limiar 1 e o limiar 2, o Gabriel pode estar abaixo do limiar 1. Ele vai ter adaptações diferentes das minhas. Ele vai ter uma resposta do treino diferente da minha. Tu lembra da aula que a gente falou sobre carga interna? Ele vai ter uma percepção, o organismo dele vai ter uma percepção e assimilação do treino diferente da minha, porque a gente está em zonas diferentes nos limiares metabólicos. Então, se eu me baseio só pela frequência cardíaca, eu tendo a cometer esse erro, porque a frequência cardíaca, por si só, ela não é um indicador tão fidedigno para isso. O mais fidedigno seria você ter certeza através dos limiares, que é o que a gente vai falar agora, beleza? Galera, Gabriel, eu vou falar aqui do programa dar uma pincelada no programa de endurance. Okay. Galera, ver. Pessoal, a gente está bolando um programa de endurance com bike, remo, corrida e alguns movimentos específicos do CrossFit. E esse programa serão 4 blocos de 6 semanas. Tá? Cada bloco desse é um ciclo. Então, o primeiro ciclo de 6 semanas com testes, período de treinamento e reteste para melhorar o cardio. Finalmente melhorar o cardio e seguindo todos esses princípios que a gente está conversando aqui. Tá? A gente vai fazer uma lista de pré-inscrição para quem tem interesse, um grupo no WhatsApp, para explicar tudo direitinho lá, e esse grupo vai ter uma oferta especial. Quem tiver nesse grupo vai ter um valor mais acessível, né? Um desconto, uma oferta irresistível para quem tiver nesse grupo. Tá? Então,
Ao longo da semana o Gabriel vai falando, eu vou falando também, a gente vai criar esse grupo. Quem tiver interesse, vai para esse grupo que a gente vai explicar tudo como é que vai acontecer lá. Mas a ideia é ter 4 blocos de cada um de 6 semanas, cada um com uma ideia diferente, uma progressão diferente, para te fazer finalmente melhorar esse troço, esse cardio, passando por baixa intensidade, fazendo HIIT, voltando em baixa intensidade, entrando no específico do esporte e seguindo esses princípios, beleza? Então, fica ligado que essa semana vai sair já as páginas para vocês. Quem tiver interesse, é um programa que pode ser feito em paralelo com o seu treino do boxe ou com o seu treino de planilha. Quais são os métodos... para quem é treinador, para ver como é que se faz, quem está começando na área, para pegar uma ideia. Para quem não tem tanta experiência em escrever treinos só de endurance, é uma boa referência para vocês também para prescrição. Ver como é que é a progressão semanal de volume, né? Em que momento ela cai, em que momento ela sobe, quais os testes que a gente vai utilizar, os testes que a gente vai se basear para ter as referências de pace. Então, é interessante para quem é aluno, mas é interessante também para quem é treinador e quem quiser ter conhecimento sobre isso, beleza? Qualquer dúvida, manda direct pra gente, mas vai rodar a partir de quarta-feira. Eu acho que quarta-feira vai rodar o formulário e aí vai lá, você bota seu e-mail e aí a gente vai começar a formar o grupo do WhatsApp e nesse grupo quem tiver lá vai ter desconto. Quais são os métodos mais seguros para mensurar a intensidade em aula de turma, que não seja os laboratoriais? Luiz, ótima pergunta, Luiz, antes da gente ir para os limiares. Turma, quando a gente fala em turma, eu não consigo imaginar algo melhor de se fazer do que PSE, do que percepção subjetiva de esforço. Porque, imagina, se tu tem uma turma de 15 alunos, se tu quiser se basear por frequência cardíaca, tu vai ter que exigir, né, deles frequencímetro, né, dos 15. Já não é algo tão barato. Assim. Que mais? Qual seria outra forma de intensidade? Assim, não só frequencímetro, mas tem que fazer o teste, né? Tem que fazer teste, exatamente. Então, cara, eu não sei. Eu sou fã da PCE para grupo. Fã da PCE. Eu utilizo PCE nos grupos da classe, né? A gente utiliza lá na CrossFit Caserna, que é onde eu trabalho. E tem dado certo. Óbvio, precisa de um tempo para os alunos entenderem o que é um 10, o que é um 7, o que é um 5, o que é um 4. Vai ter aí erros de percepção, mas depois de um tempo a galera vai começando a entender o que é um 10, o que é um 8 e vai ficando muito mais fidedigno no resultado. Então, é barato, é de fácil aplicação, é validado, né? Tem estudos, tem vários estudos. Uma das coisas que mais se estudou, acho que no controle de carga foi PSE e é de fácil aplicação com turma. Então, eu acho que vale a pena dar uma conferida. A gente falou na aula de controle de carga interna, né, Gabriel? Eu acho, a gente falou sobre isso. Sobre PSE, a aplicação dela, como é que faz a leitura da carga, a carga aguda, carga crônica, como é que se relaciona. Então, PSE para mim é o que seria mais prático para ti e mais barato. O caso do Pedrão no warm-up, ele falou que rende bem mais quando a parada é pauleira, se a quarentena não fez baixar tanto volume em comparação com outros atletas. Eu não sei se eu entendi bem, peraí. Caso Pedro Martins? Foram 2 perguntas aí. Pedro Martins. Deixa eu ver. Ele falou que rende bem mais quando a parada é pauleira. Não sei se eu consegui entender bem a pergunta. E a quarentena não fez baixar tanto volume em comparação aos outros atletas. É porque se for o Pedro Martins, ele estava com boxe, né? Se eu não me engano, eu fiz até uma live com ele. Eu fiz uma live com ele que ele estava no sítio e ele conseguiu levar material, levou tudo, ele tinha tudo lá. Então, ele não teve perca de volume de treinamento, né? Assim como outros atletas. Eu acho que o Fábio Dequique também conseguiu montar ali um espaço para ele. O pessoal elite conseguiu ter acesso a material que a gente não teve, né? Eu até tive, só não treinei direito. Mas a galera se manteve, manteve treinando com o mesmo volume. Então, assim, eles não tiveram perda de rendimento, provavelmente, na quarentena. Até a argola o Pedro tinha. Acho que era argola numa árvore, um tronco de uma árvore. Assim. Tenho quase certeza que era um tronco de uma árvore. Então, em relação à quarentena, é isso. Ele rende mais quando sente que a parada é pauleira? Cara, o esporte, ele tem essa natureza, né? Ele tem essa natureza
de sentimento que você está rendendo mais quando você tem com a intensidade alta. A intensidade baixa ela é para sustentar a intensidade alta, galera. A gente não está tentando trocar a natureza do esporte. A gente só está tentando fazer vocês entenderem que para ter um rendimento com intensidade alta, você precisa primeiro ter uma base com intensidade, com volume alto e baixa intensidade que te faça suportar uma intensidade alta. Um odd, ele é um HIIT. Você faz um movimento, você vai para outro, enquanto isso você está descansando. Você faz ali 30 wall balls, você termina, você vai passar magnésios para fazer os pull-ups. Então, é um HIIT. Tem intervalos entre as séries. E o que vai te fazer ter uma recuperação mais rápida entre as séries, entre esses pequenos intervalos que você dá no odd, é que tem um sistema cardiorrespiratório mais bem aprimorado. Então, isso serve de base para o específico do esporte. Beleza? Mas em relação ao CrossFit, o VO2 é relativamente insignificante, não por conta da variedade de movimentos. Boa pergunta, isso eu acho que quando a gente começar a falar de limiar vai responder. Mas tem como fazer teste para conseguir encontrar a máxima velocidade de sprint em movimentos como burpee, corda naval, Luiz. Se você estiver falando da MASS, né, ou então da MAP, que é a Maximal Aerobic Power ou Maximal Aerobic Speed, dá para fazer teste de cadência, dá sim, se você for usar só esse movimento. Se você vai usar o burpee para fazer o teste, você só vai conseguir replicar o resultado do teste no próprio burpee. Mas corda naval, eu não lembro se é uma corda naval, já cheguei a ver alguma coisa em relação a isso. Mas burpee já vi. Tem treinadores que fazem teste incremental com burpee e que usam isso para prescrever protocolos de burpee. Tá? Assim como eu faço um teste no remo, eu vou prescrever o treino no remo. Eu faço um teste na corrida, eu vou prescrever o treino da corrida. O que é difícil eu faço um teste com o odd, eu vou prescrever o treino em relação ao odd. Porque quando você começa a misturar movimentos, você tem uma variedade de frequência cardíaca, intensidade, são muitas variáveis a se considerar. Mas sim, dá para você fazer um teste de qual é a maior potência aeróbica que ele consegue manter naquele movimento e a partir disso você prescrever. Galera, em odd, assim, não dá pra medir praticamente nada, porque odd você não controla. E é doideira, pô. Não tem como você misturar uma intensidade que você tá em baixa intensidade. O odd é teste. O odd é esporte específico, velho. Tu tá lá pra fazer o menor tempo possível, tu tá lá pra fazer o máximo de rounds possível, enfim. O teste ioiô não seria uma boa para realizar com turmas? Teste ioiô com turma. Mas aí só ia ter um gesto motor. Só da corrida, né, que ele tá falando? Só falando do teste ioiô de corrida. Usa muito no futebol, né? Porque é o gesto específico da modalidade, né? Exato. Porque é o gesto... eu nunca... Luiz, eu vou ser sério contigo. Eu nunca parei para pensar em relação a usar o teste ioiô com turma, mas com qual intuito? Para testar a capacidade aeróbica da turma e reavaliar com o teste ioiô? Pode ser. Eu acho que talvez possa funcionar. Assim, se você pega uma turma iniciante, faz o teste, aplica um programa de treinamento e depois reavalia nesse mesmo teste, você pode encontrar uma correlação, né? Até porque nas primeiras semanas, galera, qualquer coisa que você fizer vai dar melhor ao aluno. Então, pode ser que sim. Se fizer, avisa a gente se deu certo, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Quais testes básicos para prescrição de capacidade aeróbia? Testes básicos. A gente falou isso na live passada. A live só sobre testes, mas vamos relembrar. FTP, Functional Threshold Pace, que está muito correlacionado com o seu limiar anaeróbio, né, com a máxima fase estável do lactato. MAP ou MAS, que é Maximal Aerobic Power ou Maximal Aerobic Speed, que são testes de 6 minutos, geralmente, que qual é a maior potência que o teu sistema aeróbico consegue sustentar. Então, a partir desses dois testes são o que eu mais utilizo, você consegue já ter um mapeamento dos caras. Testes retangulares, 2 km de remo, 5 ou 3 km de corrida, que vai te dar uma boa noção de como é que está o condicionamento do seu aluno ou do seu atleta. Teste incremental de esforço, integral, aquele teste que a cada 3 minutos você aumenta a intensidade do remo. Ele serve para você estimar qual é a intensidade em que ocorre o limiar anaeróbio no gesto motor, tá? Então você consegue ter ali uma confirmação da FTP. Bom, são esses que eu utilizo. Tu utiliza algum fora esse, Gabriel? Não, a gente basicamente falou tudo na live.
A gente praticamente usa o teste incremental e usa alguns testes clássicos, né, de 2 km de remo, porque fica mais fácil misturar até com outros atletas que usam a mesma coisa. Pois é, testes incrementais e testes retangulares para ter ali, uma comparação no específico do esporte. O teste de Gustavo, Gocônio, Leandro. Eu vi aqui a última. Pode falar. não, eu tô falando do Gabriel. Eu acho que ele tá falando que o Pedro não gosta muito de treinar em baixa intensidade. Ninguém gosta, mano. Ninguém gosta de treinar muito em baixa intensidade. Agora, dá uma olhada nos treinos do Fraser. Tem uma entrevista que ele fala uma coisa muito legal. Ele fala, pô, um dos motivos de eu não vender planilha de treino é que todo mundo pede, né? Assim, quando é que você vai vender a sua planilha, né? E tal. E realmente, se ele vender essa planilha de treino dele, ia ser sucesso. Mas ele fala que um dos motivos dele não querer vender planilha de treino é porque a galera vai achar que é muito chato. Porque praticamente 70% da semana dele, ou ele tá pedalando, ou ele tá remando, ou ele tá correndo. Então ele faz isso dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então é muito chato, mas ele faz, entendeu? Então ninguém gosta de fazer isso realmente, mas é necessário, Gustavo. No livro do Fabrício, ele mostra o teste com a corda naval para prescrever HIIT. Deixa eu ver aqui. É verdade, eu acho que tem uma parte que ele usa corda naval. E ele tem um teste dele, Luiz, que ele faz com o número de chutes no Taekwondo. Ele usa o número de chutes como teste incremental. Mas eu acho que tem sim alguma coisa sobre corda naval. Vou dar uma lida, qualquer coisa eu faço publico lá nos stories essa semana. Tá aqui, achei. Uso de máscara para análise de gases durante o HIIT na corda naval. Vou dar uma olhada com mais carinho nessa parte. Depois na semana a gente troca uma ideia. Pulou o capítulo aí, viu? Pulei capítulo. Fui pro mais interessante. Não uso corda naval, pô. Faz 5 anos que eu não uso corda naval. Mayhem tá vendendo já. Mayhem vende faz tempo, mano. Faz tempo, Frone vende desde sempre planilha de treino. Fala do teste Concone, Gabriel. Alguém perguntou aqui sobre o teste Concone. Pô, Wendel, na verdade o teste Concone era um teste que a gente chama de rampa, que é de 1 minuto. E a gente adaptou para usar de 3. Mas verdadeiramente, na raiz da causa, ele é um teste cronado. Algumas pessoas chamam ele de Concone. Eu não concordo muito, gosto de chamar de step, escalonado. Porque o Concone real mesmo não é isso. Show de bola. Vamos falar dos limiares, para a gente ir para a parte final da nossa live de hoje. Limiares metabólicos, galera. Quando a gente fala limiares metabólicos, a gente está falando limiar aeróbio e limiar anaeróbio. Vou fazer uma introdução, Gabriel, sobre conceitos de limiares, para depois ficar mais fácil a galera depois entender os conceitos, entender como a gente distribui o treino. Eu tenho até um vídeo, eu gravei um vídeo essa semana sobre como eu divido mais ou menos os treinos na semana do grupo da Dark Horse. Assim. Não sei se é a melhor forma do mundo, é a forma que eu utilizo. Eu divido abaixo do limiar 1, entre limiar 1 e limiar 2 e acima do limiar 2, e aí o que é que encaixa em cada parte dessa. Mas dá uma pincelada sobre conceitos de limiares metabólicos. Cara, limiar, como o próprio nome diz, ele quer dizer uma fronteira. Então, sempre é a fronteira de alguma coisa com outra coisa. A gente tem basicamente 2 limiares que ditam, e que se chama limiar aeróbico, e ele gira tudo em torno do lactato. Então, a partir do momento de que você está em repouso, a gente produz lactato, só que é uma quantidade estável, não tem nem acréscimo nem decréscimo. Só que quando a gente começa a fazer exercício, até que seja, por exemplo, de baixa intensidade, começa a aumentar o nível de lactato, mas ainda é insignificante. O corpo ainda consegue ter uma taxa de produção e remoção, então está igual. Chegou o limiar aeróbico. O limiar aeróbico é o primeiro ponto em que o lactato começa a aumentar em relação ao repouso. Então ele está aqui e começa a aumentar. Só que ele ainda é estável, você não sente aquela fadiga causada pela acidose. Daí, se aumentando a intensidade, vai chegar um segundo limiar, que se chama limiar anaeróbico. Limiar anaeróbico é quando a gente está produzindo demais lactato e não está conseguindo remover. Então a gente não tem mais o nosso sistema aeróbico até da mitocôndria, converter o piruvato para a mitocôndria não está sendo tão eficiente. Então está aumentando a contribuição do sistema anaeróbico. Então fazendo aquela glicólise anaeróbica que a gente fala.
Daí, a gente tem várias formas de detectar, de mensurar, de achar esse limiar de anaeróbio. Esse limiar anaeróbio pode ser encontrado pelo limiar glicêmico, porque a glicemia vai diminuindo com o exercício, né? A quantidade de insulina. E também o lactato. A gente pode fazer o teste pelo lactidemia, que é aquele que fura o lobo da orelha, o dedo da mão, enfim. E a gente controla o limiar anaeróbico, que é o ponto em que o lactato começa a aumentar exponencialmente. E aí a gente pode fazer de várias formas. Show de bola. Então, são 2 pontos, são 2 marcadores de intensidade em que o acúmulo do lactato ele começa a acontecer de uma forma mais branda no limiar 1, mas ainda é predominantemente aeróbio, e de uma forma mais ativa, mais intensa a partir do limiar 2, tá, galera? Então, você tem ali, se você imaginar um gráfico, você tem uma curva de intensidade que vai crescendo, aí você encontra o limiar 1, ela continua crescendo e você encontra o limiar 2. Então, o limiar 1 é o aeróbio e o limiar 2 é o anaeróbio. Se você verifica isso através da curva glicêmica, vira o limiar glicêmico. Se você verifica isso através do lactato, o limiar de lactato. Então, se você verifica isso através de troca gasosa, limiar anaeróbio. Ventilatório. Ventilatório, aliás. Então, esses diversos nomes, né, para a mesma coisa, porque depende da forma como você averigou isso, como você identificou, né, qual método você usou para identificar. Então, a partir do momento que eu sei que existem essas fronteiras, né, que existem esses limiares, eu consigo encaixar os treinos da minha semana e enquadrar eles abaixo do limiar 1, entre o limiar 1 e o limiar 2, acima do limiar 2. Porque eu tenho agora zonas de intensidade que me promovem adaptações diferentes. Então, a zona que é de intensidade, domínio de intensidade moderada, que é até o limiar 1, ele me promove uma adaptação X. Do limiar 1 ao limiar 2 é a zona de domínio pesado, então ela me promove adaptações Y. Acima do limiar 2 é domínio severo, então ela me promove a adaptação Z. Então, a partir disso, eu olho para a minha semana de treino e eu vejo o que é que se encaixa melhor em cada um deles. Né? No meu caso, eu jogo os longões, né? Os remos, bikes e tal, tudo para abaixo do L1. E aí a gente entra naquela questão de o que é considerado baixa intensidade, que alguém perguntou lá no começo. Né? O que eu considero baixa intensidade é a partir do limiar 1 para baixo. Tá? Limiar 1 para limiar 2, eu gosto de trabalhar em mons, porque é uma fase, né? É uma zona de intensidade que não é tão branda, mas que também não é tão severa. Então você pode encaixar aí em mons. Gosto de trabalhar em mons de ginástica, em mons de barbell cycling. Né? Mons de barbell cycling com 30%, 40%, né? Speed Strength Endurance, ganhar volume de barbell cycling, eu gosto de trabalhar nessa zona. Trabalhos de força, trabalhos de mons de força. Então, como o EMON você controla o número de repetições e você consegue controlar também o tempo de trabalho e tempo de descanso, que eu gosto mais de controlar assim, eu gosto de encaixar nessa zona. E severo são os WODs. Tudo que for WOD é domínio severo, porque eu não consigo ter controle sobre a intensidade. Eu subentendo que o cara vai dar o máximo, vai ser intenso, que ele vai chegar ali, vai passar do limiar 2. Então, eu jogo tudo quanto é WOD para limiar 2 e os trabalhos intervalados também, né? Os HIITs, os trabalhos de HIIT em bike, HIIT em remo, HIIT em corrida, eu jogo tudo para domínio severo. Então aí fica mais fácil eu ter uma divisão de intensidade na semana. Então aí eu já consigo não deixar treino intenso todo dia. Domínio severo todos os dias, né? Eu consigo ter domínio severo, domínio moderado, domínio pesado. Aí vem um domínio severo de novo, aí vem um moderado. Então fica mais fácil programar dessa forma. Pelo menos para mim. Distribuição da intensidade, né? Fica muito mais fácil eu entender quando é que é fácil e quando é que é difícil para o atleta, olhando a partir dos limiares metabólicos, sabe? Não a partir da frequência cardíaca ou outra coisa. Beleza? A gente pode ver isso, essa distribuição, a distribuição de intensidade dessa forma é tão assim, você vê que está da maneira certa, porque a gente pode analisar com um questionário de recuperação, com a variabilidade da frequência cardíaca. Porque o Joel Friel, que é o cara do FTP, propriamente dito, ele falou da predominância polarizada. Por quê?
a polarizada é tão boa, porque a gente consegue pegar dois extremos, um que estressa demais e outro que recupera. Então a gente tem uma balança em que é um equilíbrio entre o estresse e o recovery. Então, quando a gente controla a intensidade, a gente sabe os domínios de intensidade e vai distribuir isso ao longo da semana, a gente faz com que o cara não se estresse demais e não se recupere, nem que ele esteja muito recuperado e se estresse, porque o estresse é necessário para a adaptação. Perfeito, perfeito. E aí fica mais fácil fazer uma progressão de intensidade e volume ao longo das semanas de treinamento, né? Você pensa, esse programa de 6 semanas de endurance, é muito mais fácil eu entender o volume que precisa progredir de uma semana para outra, olhando os domínios de intensidade e os tempos acumulados, do que simplesmente jogar o treino e eu não consigo progredir de uma semana para outra. O treino de endurance ele tem uma progressão mais linear do que o treino de força, por exemplo. No treino de força você tem uma progressão de uma semana para outra, você aumenta o volume, aumenta a carga, depois você desce, depois você sobe de novo. É um gráfico mais assim. Mas o treino de endurance ele tem um gráfico muito mais parecido com a linha que sobe de forma constante em volume. Óbvio que tem hora que você precisa dar um deload e depois sobe de novo. Mas você só vai ter essa noção de volume e intensidade se você conseguir distribuir isso na semana. Beleza? Então essa é a ideia dos lineares metabólicos. Quem quiser tirar um print aqui, o que o Bruno falou, né? A gente tem a baixa intensidade, que a gente também fala de Z1, zona 1, que ela encontra-se mais ou menos assim. A gente não usa como verdade absoluta, a gente generaliza, como aqui está. Que é 65% do VO2 máximo da frequência cardíaca de reserva. Ela é uma zona estável de lactato, 2 mol. Geralmente se trabalha muito volume nela, porque ela tem pouca fadiga residual. Já a intensidade moderada, a gente fala de Z2, ela está entre 65% e 85% do VO2 máximo. E já começa a ter uma certa acumulação de lactato. E nas polarizações que a gente fala polarizada, ela tem um mínimo de volume nela e ela tem um grau de fadiga moderado, porque ela não tem tanto impacto nas distribuições de intensidade, de estresse. Já a alta intensidade propriamente dita, a gente fala que é depois do limiar anaeróbico, óbvio, e se encontra mais ou menos 85% do VO2 máximo da frequência cardíaca de reserva. E acontece uma acumulação de lactato, acima de 4 millimol. É um bom volume, porque eu coloquei entre aspas, porque um volume de HIIT, por exemplo, 20% de HIIT é um volume consideravelmente alto, porque é muita intensidade. E ele produz muita fadiga. E eu falei, o que o Joel já fala, é justamente isso. A alta intensidade, ela gera estresse. Muito estresse. E a baixa intensidade é uma zona regenerativa. Então a gente tem que ter uma balança entre o estresse e o recovery. Perfeito. Daí a gente não fica só estudando um atleta, como acontece no, por exemplo, no Level 1, que fala muito alta intensidade, né? Então, como o CrossFit foi pregado alta intensidade todo dia, cara, você não vai ter recuperação. E aí a CrossFit coloca, descanso 3-1. Pô, não é bem assim. Você pode até treinar 6 dias na semana seguidos, sim, controlando a intensidade. Você não precisa deixar de treinar. Exatamente. Exatamente. O nosso dia que a gente não treina aqui é só o domingo. Assim, a quarta-feira é um treino de bem baixa intensidade, né, no meio da semana. Dependendo da fase, mas geralmente a quarta-feira é uma baixa intensidade. Mas o único dia que a gente não treina é no domingo. E, bom, dúvidas sobre limiar 1, galera, sobre tudo que a gente falou até aqui, VO2, limiares, conceitos. A próxima live, a live 2, né, a continuação dessa, a gente vai mostrar os meios de treinamento. Aí sim, vão abrir aqui a caixa de ferramenta e mostrar como é que eu faço para montar os treinos de HIIT para melhorar a produção enzimática, para melhorar a densidade de mitocôndrias. HIIT longo, HIIT curto, como é que a gente distribui na semana. Como é que vocês montam treinos para melhorar adaptações a nível central, de débito cardíaco, né? Essa aqui, a gente pensa dessa forma, volume assim, volume assado, intensidade assim, intensidade assado. Então, aí a gente vai realmente abrir a caixa de ferramenta, usar ali aquele quadro, botar alguns exemplos. Vai dar o ouro, né? Dá o ouro. Eu vou pegar a progressão que a gente fez para o TCB no ano passado, e aí vou deixar ela aqui mostrando o volume, como é que ia semana após semana ia mudando o volume e intensidade, como é que a gente conseguiu chegar num bom volume de treino que a galera chegasse bem no TCB, assim,
para o TCB no ano passado. Então, a gente vai ver na prática tudo isso que a gente falou na teoria, né? O que eu sei que a galera quer é prática, né? Assim, como é que eu aplico isso na hora de prescrever? Então, essa vai ser a live do próximo ano, no próximo domingo. Como prescrever baseado em tudo isso que a gente falou. Tá? E durante a semana, a gente vai produzir conteúdo, né, Gabriel? Sobre isso. Né? Eu vou tentar voltar o conteúdo da semana mais sobre isso, para mostrar como é que a gente aplica essa parte de cardiorrespiratória, como é que melhora. E outro aviso importante, galera, quem tiver interesse no programa de Endurance, manda direct para mim ou para o Gabriel, para a gente já saber quem são os interessados, que aí a partir de quarta-feira vai rolar lá o formulário. Lembrando, primeira coisa, quem tiver no grupo de pré-inscrição vai ter uma oferta, uma oferta imperdível para quem estiver nesse grupo. E aí a gente vai explicar tudo como é que vai funcionar direitinho a progressão de... São 6 meses de treinamento de Endurance. São 4 blocos de 6 semanas cada um. Então, você vai sair aí do meio pulmão até o terceiro pulmão, se tudo der certo. Beleza? Tempo de recuperação bom para a volta para o L1. Se eu entendi bem, Suelen... Acho que é a distribuição, né? Intensidade. Se depois de ter feito o L1 hoje, quando é que eu faço de novo, né? Eu gosto de usar o L1, eu gosto de usar o treino abaixo do L1, logo em sequência de um treino muito, muito desgastante de zona severa. Eu gosto de fazer isso. Né? Depois de, por exemplo, um dia que a gente prescreveu 3 WODs, por exemplo, que eram 3 WODs muito castigantes, geralmente eu prescrevo no outro dia, tá programado um treino de baixa intensidade. Então, essa é a forma como eu faço. Como é que vocês fazem, Gabriel, lá com o time do Neto? O Neto tem uma discussão bem parecida, assim. O volume de L1, de L1 para baixo, fica em torno de 75. Às vezes, coloca um pouquinho no meio e o resto, 20% de WOD de HIIT, né? Só que a gente tem um problema, digamos, maior, né? Porque quando um trabalha com elite aqui no Brasil, eles estão competindo a todo momento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no volume de endurance de L1, porque o endurance de L1 deixa assim, digamos, meio lento, porque é uma fase é uma fase que tu vai transferir, como o Bruno falou, para o período competitivo, principalmente. Então a gente não tem que ter muito cuidado nisso para não deixar o atleta totalmente lento. Fábio, quantas competições você participou no final do ano passado, o próprio começo desse ano, tipo, em números, né? Difícil assim, porque é difícil você conseguir chegar 100% em todas, cara. Eu acredito que para a maioria dos atletas de elite brasileiro, o principal objetivo é o TCB e o Open. Né? Porque esse warm-up do TCB, por exemplo, assim, fisiologicamente eu não queria que ninguém fosse. Mas, enfim, patrocínio, existe muita coisa envolvida, existe até a vontade do atleta, porque o cara passou a 40 anos todos sem praticamente fazer nada. Então, o cara quer competir. Mas, fisiologicamente, ninguém ali do time do Neto, assim, tava preparado no seu pique. Óbvio, ninguém ali também tava no pico de performance, mas a gente tá com volume muito alto de endurance, né? Então, se fosse a pior época de competir, aconteceu. Foi o warm-up. Sem ritmo de jogo, né? É igual... Lembra das finais do Mundial? Eu lembro perfeitamente, a final do Barcelona contra Barcelona e Santos em 2011. E aí sempre o Mundial é em dezembro, né? E aí os times europeus, eles voltam, a temporada deles começa em agosto. Então, quando a gente chega em dezembro, os caras já estão lá em cima, entendeu? Já estão na rotação alta, já estão no ritmo de jogo, entrosado, condicionamento físico perto do pico. Enquanto que o calendário brasileiro, dezembro é fim de temporada, né? O cara já passou pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores, já está em ritmo de férias, e aí vem o Mundial e sempre aquele massacre físico, né? Eu não vou nem entrar em aspectos técnicos, mas é um massacre físico, assim, o time que corre e o time que não corre. Então é como se agora fosse o período de pré-temporada, né, dos atletas com baixa intensidade. Então, assim, realmente tem que ter cuidado na divisão, pensar que os atletas nacionais eles têm um predomínio do TCB e do Open, que agora, se tudo der certo, ocorrem em semestres diferentes, né? Seletivas no primeiro semestre, Open no segundo semestre. Então, você teria 2 grandes competições ali no ano
Entre essas, aí vai ter números, né? Que o patrocinador pede que participe, tal, mas é deixar alinhado com o atleta que o objetivo são essas duas, né? Que realmente é onde tem mais ganhos para todo mundo. Como introduzir exercícios que aumentam a frequência em baixa intensidade? Como introduzir exercícios que aumentam a frequência em baixa intensidade? Exemplo é R4 que ela falou, né? Esporte específico, né? Movimento CrossFit. Eu não vi Eu aqui. acho que é isso. Ah, tá. O air squat, que é um exercício que Por naturalmente exemplo. aumenta a frequência, como é que eu vou inseri-lo dentro de um treino de baixa intensidade, né? Eu acho que foi isso a pergunta. Eu consigo enxergar, ou se o air squat te sobe a frequência, por que ele te sobe a frequência? Assim, será que ele move tanta musculatura suficiente para fazer a frequência subir? Ou será que está faltando endurance muscular e é por isso que a frequência sobe? Uma saída seria controlar a cadência. Né? É bom, né? Seria? Mais cadenciado, né? Com um ritmo mais cadenciado. Seria essa. Exercícios de membros superiores, exercícios que você tem que se suspender, pull-up, chest to bar, bar muscle up, ring muscle up, só subida de corda, eles tendem a disparar mais a frequência cardíaca, tá? Tipo, o coração tem que bombear sangue contra a gravidade para os membros superiores, e aí isso tende a subir mais a frequência cardíaca. Então, geralmente, quando eu quero baixa intensidade, eu evito os exercícios de suspensão. Eu tiro todos de suspensão. Agora, a squat eu utilizo, sim, em dias de baixa intensidade. Na verdade, os exercícios que eu mais uso combinando em dia de remo ou bike baixa intensidade é o step up. Eu adoro usar o step up em dias de baixa intensidade, porque é praticamente só contração concêntrica, você consegue imprimir um ritmo de cadência baixo, né? Porque é um movimento lento, subir as duas pernas, descer as duas pernas, trocar a perna. Então, eu adoro usar o step up, eu uso bem mais até do que o air squat, Mila. Mas eu acredito que seja cadência, seja uma possível saída. Tu, Gabriel? Não sou treinador pra falar, mas eu acredito que é por aí. Mas aí já pega a dica, Mila. Eu adoro usar o step up quando o objetivo é esse. O step up é sensacional para essa resposta. Sabe o que eu gostava de usar bastante? Sled push. No box tinha uma grama muito comprida. E eu gostava de botar baixa carga no sled e fazer o cara empurrar ali, ó. Tempo. O cara empurrava ali muito tempo, que é só contração concêntrica. A frequência não sobe tanto e ele consegue ganhar um volume em relação a isso. Mas aí diminuir o espaço da grama, eu fiquei sem a grama. Vai ganhar bolo mole, Bruno? Eu quero treinamento. Vai ganhar bolo mole, Bruno? Não entendi, não. O que é vai ganhar bolo mole? É a expressão de Recife, não? Sei não. Recife não chegou isso não. Gabriel Judia na semana de load. Hashtag Quem falei. faz isso é o Neto. Alguém perguntou um curso do TCB aqui, só ver. Você estudou os standards do TCB para prescrever o aumento durante o período? Gabriel, vou te passar o ouro agora, mano. Será que eu ainda tenho isso aqui, cara? Enquanto eu falo, eu vou tentar achar. Sabe o que a gente fez? Eu e o Diego, que é quem prescreve comigo, a parte da Dark Horse, a gente pegou os últimos 5 anos de TCB. Os últimos 5 anos, de 2015, 16, 17, 18 e foi 14, 15, 16, 17, 18. A gente pegou os últimos 5 anos e a gente fez uma tabela dos movimentos. Todos os movimentos que caíram. E aí a gente foi vendo o volume de repetições que caiu desse movimento nos 5 anos. Wall ball, no 2014, foram 300 repetições. Em 2015, foram 250. Em 2017, foram 500. E aí a gente começou a ver padrão. A gente começou a ver, é um scout, né? A gente começou a ver padrão de movimentos que mais caíam. A gente viu padrão de volume médio dos movimentos que caíam. Ergométricos, a carga média, incrível como a carga foi diminuindo. A carga era muito alta nas seletivas e a cada ano ela foi caindo um pouquinho. Então a gente fez um scout, sim, de volume, cargas e tempo dos WODs. E a gente tentou fazer uma preparação que é porque está descarregado aqui no notebook, mas galera, eu posso mandar para vocês até depois. Tá lá bonitinho a tabela. Todos os movimentos que caíram e o volume deles em cada ano. Essa ideia, tipo, é uma ideia que não o cara por volume, né? Para tentar chegar próximo daquele conceito do functional volume, que é o volume funcional, né? Eu tenho que preparar o atleta para o volume que ele vai fazer dentro, que espera ele dentro do WOD. Essa ideia
Não é ideia minha, é uma ideia que eu vi que o Bernardo fez. Ele até no podcast, ele sugeriu isso. E aí, então, o crédito, assim, eu não sei se alguém fez antes dele, mas o crédito aí é do Bernardo Camargo, da BSB. Mas a gente fez sim, isso, porra, demorou uma semana para fazer esse negócio. Mas por que que a gente fez isso? Porque as provas do TCB, da seletiva, elas saem 3 meses antes. Saíam 3 meses antes. Você tinha tempo pra caramba para poder trabalhar. Porém, a prova do TCB, mano, sai na semana do TCB. A gente, do dia que a gente classificou o time até o dia que saiu até o dia que saiu a primeira prova, a gente estava treinando nas cegas. Porque a gente não fazia ideia do que podia vir, era apenas o segundo ano, de competição de times, então a gente não tinha um histórico de o que ele preferia mais, o que caía mais. Então a gente treinou baseado nesse volume, entendeu? Até começar a sair as provas. Eu lembro que a primeira prova que saiu foi a prova de corrida. Que a gente já esperava que saísse uma prova de corrida longa, né? Já estava treinando 2 vezes por semana para isso. Então a gente ajudou muito na preparação entre seletiva e TCB, que você treina às cegas. Você não tem nada de dados assim. Só vai sair uma semana antes da seletiva. E teve prova que saiu a gente viajando para São Paulo, a prova saindo. Então, como é que se prepara para isso sem ter um histórico, entendeu? Legal fazer um resumo do que foi falado na semana para chegar no domingo afiado. Mas recebeu esse no mil se cadastrar, né? Mas eu acho que ela tá falando do resumo do teu conteúdo da semana, dos teus posts da semana. Gabriel Judia. Pô, fiz um mês, então eu tô no caminho. Tá no caminho, man. Tá no caminho. Assim, faz parte do papel do treinador esse, né? Entender do esporte. Né? Entender os mínimos detalhes, as entrelinhas do esporte. Percebi essas coisas também, até mesmo diminuição no tempo dos odds. Exatamente. Diminuição no tempo dos odds, diminuição nas cargas. Foi o que eu mais vi. Que eu mais notei no scout do histórico do TCB. Já conseguiu passar perto no acerto de um odd? Já. O odd do Monstar, eu tinha certeza que ia cair Devil Press. Nunca tinha caído Devil Press. Eu tinha certeza que ia cair Devil Press. Quem treina comigo que estiver assistindo a live pode até confirmar. A gente começou a fazer Devil Press umas 3 semanas antes de sair a prova. E aí caiu o Devil Press. O que eu me enganei é que eu achava que fosse cair com Double Dumbbell. Caiu só com One Arm, né? Devil Press. Deixa eu ver, do TCB, a gente tinha certeza que ia cair corrida. Absoluto que ia cair uma prova de corrida no começo. Tanto que a gente estava correndo 2 vezes por semana. E o Diego, ele é dono de assessoria de corrida. Já participou de maratona. Então, ele tem as manhas de treino de corrida. Isso aí meio que a gente acertou, mas já estava muito na cara que ia cair uma prova de corrida, só não sabia que ia ser no meio de um canavial, 3 km no meio de um canavial, e que tinha que fazer handstand walk, atravessar um campo de futebol em handstand walk em avanço. Mas a gente tinha certeza que ia cair prova de corrida, e de vez em quando a gente acerta, assim, mas nada especial. Na verdade, eu acho que quanto mais você se prepara para esses volumes, mais fácil de acertar, assim, volume de odds, essas coisas. 1 minuto e meio para fechar a live. Então bora, galera, é isso aí. Obrigado por mais um domingo. A gente chegou em 48 pessoas que eu vi, viu, Gabriel? O Pedro Martins disse que fez essa caridade e mandasse o negócio. Eu acho que a gente deve mandar, sim. Chegou em 48. Só o ele falou. Teve uns problemas técnicos aí. Tem que tirar nossa foto aí. Tira a foto aí, então, bora. Se tirar print aí. Tirem print, marque a gente no Stories, aí a gente manda pra vocês o conteúdo. Tu tá todo cheio de pixel, macho. Tua conexão aí. Vai ser assim. O teu também tá ruim aqui. É bom que eu sou muito qualquer jeito, pô. 3, 2, 1. Aí, foi a foto. Galera, tirem a foto aí. Marquem a gente, por favor, nos stories. Ajuda a gente a chegar, essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas, beleza? Esse conteúdo. Se você gostou, manda pra galera aí. E aí a gente vai mandar, sim, um bônus pra vocês por essa força, beleza? Gabriel, valeu. Amanhã a gente se fala. E aí o resumo vai estar chegando para vocês. Se inscrevam no link da bio do Gabriel. Valeu, e mandem mensagem para a gente, quem já quer entrar no grupo de pré-inscrição do programa de Endurance. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Bom domingo.